Bienvenido a este nuevo vídeo y el día de hoy efectivamente te voy a hablar sobre la ecuación del billón de dólares. Se trata de una ecuación que ha dado realmente muchísimo dinero a los primeros matemáticos que la han descubierto. En este vídeo vas a asistir a una breve charla que he dado recientemente en mi universidad, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa. Y por lo tanto, naturalmente, la voy a dar en portugués. Sin embargo, no te tienes que preocupar porque voy a subtitular esta charla para que no tengas ningún problema en seguirlo de inicio a fin, ¿vale? Así que, sin más dilación, os voy a dejar directamente con la ecuación del billón de dólares, la ecuación de Black-Scholes. Boa tarde a todos. Isto é um nome fantástico para começar. A equação do trilhão de dólares. Tivemos recentemente um problema do milénio, o professor Jorge Boesco, hipótese de Riemann. É só $1 milhão. Eu hoje venho fazer isso ao quadrado. Portanto, hoje falo da equação... É verdade, é ao quadrado. Basicamente, vamos chegar lá mais a esta equação, tem um nome muito fantástico. Mas antes disso, vamos responder uma série de perguntas, nomeadamente, onde investir o meu dinheiro? Que é uma questão que toda a gente quer saber o que é que eu faço, Onde é que eu guardo o meu dinheiro? No banco? Debaixo do colchão? O que é que fazemos com o nosso dinheiro? Bem, eu não vou dar nenhuma recomendação de investimentos, eu não sou ninguém, sou matemático, sou do lado matemático, não sou do outro lado. Mas sim, posso dizer que há investimentos com pouco risco associado, que são os investimentos principalmente onde nós ajudamos o nosso Estado. Falamos com o chefe de Portugal, dizemos, toma lá, 5.000 euros, mas depois ele vai-me dar os 5.000 euros e um agradecimento, dá-me 1%, dá-me um R. Este vai ser o nosso risk-free rate, ok? Mas vai aparecer mais adiante. E depois, se nós quisermos obter mais do que este benefício, precisamos inevitavelmente de mais risco, ou seja, outros produtos financeiros que inevitavelmente vão ter mais risco, ou seja, podemos perder. Também se ganharmos, ganhamos mais. Essa é a ideia do nosso benefício. Agora, hoje vamos falar de um tipo de produto financeiro que se chamam opções, que foram criadas para reduzir esse risco o que for possível. Agora, isto é um derivado, é um produto financeiro que depende do preço do outro ativo, vai ser o nosso S. Vai ser o preço do nosso ativo que se chama subjacente. Okay? Portanto, o que é uma opção que podemos dividir em dois tipos, call ou put? Call é uma opção de compra, put uma opção de venda. Isto é uma espécie de um contrato que dá-nos o direito de comprar, no caso da call, ou vender, no caso da put, um certo ativo, que vai ser este, o ativo subjacente, num certo tempo futuro, por exemplo, daqui a um ano, a um preço que nós pré-estabelecemos. Exemplo, vamos imaginar que estamos em 2024, o dia de hoje o preço do ativo é $100 e nós compramos este direito, este contrato, que é esta opção, por $10 e dizemos, eu compro isto por $10, sabendo que daqui a um ano eu vou poder comprar este ativo S, que agora vale 100, a 100. Neste caso coincidiu que era a mesma coisa, mas podia ter sido a 105, ou 95, ou o que seja. É um preço pré-estabelecido agora e vou comprar no futuro. Podem acontecer duas coisas. Ou no futuro aquilo subiu, isto é chamado o strike price, K, ou o preço subiu, 130, por exemplo. O que é que acontece? Eu vou exercer a minha call, isto é, vou exercer este direito de comprar o ativo a 100 e vender a 130. Quanto é que eu ganhei? Ganhei 20. Porque paguei 10 por esse direito. Essa é a ideia. No entanto, se o ativo descer de 30, passar de 100 para 70, não vou exercer este direito, porque é um direito, não é uma obrigação. Isto é importante. Por isso, só perdi 10. Só perdi a opção. Isto é fantástico, reparem. Ganho 20 se aquilo subir 30 e só perco 10 se aquilo descer 30. Portanto, este seria o gráfico do profit. É claro que só começamos a ter profit positivo quando o preço no tempo final, no tempo de expiração, é superior, pelo menos, ao strike price, mais este valor da opção, que nós podemos pensar que é uma espécie de um premium que nós estamos a pagar, é uma espécie deste contrato, é um direito. Isto é o que acontece no tempo final, no tempo de expiração. E, portanto, podemos pensar agora na função C, que vai ser a nossa função call, o nosso preço da opção, porque vamos responder à pergunta qual é que deve ser o preço desse premium. Nós agora temos do lado do banco. Como é que vendemos esse produto? O que é que fazemos? Qual é que deve ser o preço? Neste tempo final, o preço, reparem, vai ser 0 até este valor K, isto é o S.
Está bem? Portanto, se o preço do nosso ativo S for igual a K ou inferior, ninguém vai querer comprar, não tem lógica. Está bem? O profit vai ser negativo. No entanto, a partir daqui, sim, o call já tem algum preço, já tem algum valor. Porque, a partir daqui, vamos poder ter este profit que nós vimos há bocado. Essa é a ideia. Portanto, isto é no tempo final. Que é no tempo, passado um ano, no nosso caso, que é o chamado tempo de expiração. A representação disto é, basicamente, o máximo S menos K0. Ah, bem, isto é fácil. Esta é a ideia. Isto é o preço no tempo final e agora a ideia da nossa equação é encontrar qual é que deve ser o preço em todos os tempos. Portanto, não é só daqui a um ano, mas sim em todo esse processo. Ou seja, em todo esse tempo que passa lá no meio. Essa é a ideia. E agora temos que assumir uma série de hipóteses, porque senão não chegamos a lado nenhum. Agora, é claro que o mercado pode ser um bocadinho caótico às vezes, mas nós temos de garantir certa regularidade com o preço. Está bem? Vamos ter de assumir isto. Isto é uma equação diferencial estocástica. É uma coisa um bocadinho difícil para mim até de perceber. É preciso várias cadeiras de cálculo estocástico, processos estocásticos, coisas destas. Basicamente o que nos está a dizer aqui é que a variação relativa do preço, do S, anda mais ou menos aqui, nesta reta, e depois temos uma espécie de um fator, que isto seria o termo determinístico, e depois temos este fator tipo aleatório, que dá-nos esta coisa estranha que o preço pode andar a descer e subir o que quiser. Isto é o termo aleatório, que é isto que nós vemos aqui. Está bem? Este X é Bem, isto em si é o chamado movimento geométrico, browniano geométrico. Coisas. E agora, com esta hipótese, podemos agora tentar deduzir mais ou menos Black-Scholes, porque isto é a equação, isto é o nome da equação que nós vimos inicialmente, a equação de Black-Scholes. A ideia é nós partirmos do lema dito. O lema dito é muito difícil de demonstrar, é preciso uma cadeira inteira para fazer isto. Bem, não é muito difícil, mas é preciso muita coisa para lá chegar. O nosso V, eu neste caso chamei C porque estou a falar das calls, mas se fosse put seria P. V é, em geral, a função do preço, do quanto é que deve valer a nossa opção. E verifica esta equação diferencial estocástica. Este sigma, por acaso, que aparecia aqui nesta coisa, chama-se volatilidade. Portanto, aparecem lá todos os termos que nós temos aqui definidos e isto é o lema dito. Agora, a partir daqui, nós podemos criar um portfólio formado pela nossa opção e por um certo número de ativos, do ativo subjacente, e pode-se provar também, isto é um bocadinho de teoria de portfólio, que o retorno que nos vai dar este portfólio é equivalente a ter o dinheiro investido num fundo destes que nós dissemos que não tem risco, que é meter lá o dinheiro no Portugal ou à Espanha, vamos emprestar o dinheiro ao Estado, basicamente. E dá-nos este retorno, que é o risk-free rate. Agora, a partir daqui, se nós pusermos o DPI lá para dentro e fazemos umas continhas, chegamos a esta cena. Chegamos à equação de Black-Scholes. Fantástica. E reparem que isto agora já não depende daquele μ que estava aqui. Portanto, isto é só uma equação. É uma EDP, naturalmente, chamada a equação de Black-Scholes. É parabólica, dá para ver-se normalmente. E agora falta-nos uma coisa. E é condições de fronteira. Porque uma EDP assim não tem nada que... Não tem piada. O que é isto? Precisamos de impor umas certas condições. Agora, vamos impor, naturalmente, duas condições sobre o S e uma sobre o T. E vamos fazer no caso particular da call, portanto, que é o nosso caso. Vamos ter para o S igual a 0, vamos ter uma condição de fronteira, que vai ser basicamente... Bem, quando o preço do ativo é 0, não tem muito sentido andar a falar disto, portanto, o preço da call é 0. E no infinito, quando este preço faz-se cada vez maior, isto vai se comportar de forma proporcional ao S. Vai ser linear com S, basicamente. Essas são as condições para o S. E agora, condições para o T, inicialmente. Podemos pensar que nós temos uma condição inicial, mas não. No nosso caso, a nossa informação está no tempo final, que era esta. Portanto, vamos utilizar esta condição que é final, em vez de ser inicial. Por isso é que isso se chama uma backward SPDE, ou coisas dessas. Ao contrário, o tempo vai ao contrário. Começamos no fim e vamos para o início. Essa é a ideia. A expressão é esta, está aqui. Ok, já temos as questões.
Agora, aí, estraguei isto. A maioria das equações não tem solução analítica. Principalmente essas coisas feias. Mas esta tem. Até tem. Até tem. E é esta. É um bocadinho feia, é verdade, mas é o que há. Podia ser pior, claro. Aquele n é basicamente a função de distribuição de probabilidade normal 0,1, normal padrão. Temos lá o D1 e D2, calculamos e fazemos as contas e obtemos o valor da nossa opção em qualquer tempo, o que seja. Analiticamente, resolvendo isto no computador, obtemos estes gráficos no tempo final, é esta coisa que eu estava a falar. E no tempo inicial vai ser uma coisa assim, portanto todas as curvas vão andar lá no meio. À medida que o tempo começa do fim para o início, vamos tendo curvas que aparecem por cima. E isto é o que acontece se nós variamos o tempo. Aqui vemos no tempo inicial, ou seja, no tempo final, que é esta coisa que é reta, aqui é a curva, e isto é a mesma coisa, só que ao contrário. Aqui é a curva e aqui é reto. Agora, este modelo funciona bem, funcionou bem, é mais ou menos para aproximar as coisas, mas é claro que agora na atualidade existem modelos melhores, que utilizam menos hipóteses mais fracas, que generalizam, por exemplo, isto não ser constante, ou o sigma não ser constante, coisas dessas. E coisas mais complicadas não têm resoluções analíticas, obviamente. E, portanto, eu, basicamente, como exercício, fui à resolução numérica. É basicamente isto. A ideia disto é, nós aplicamos Black-Scholes neste ponto, e para utilizar Black-Scholes temos que discretizar todas as derivadas. Discretizamos a primeira derivada, segunda derivada, derivada em ordem ao tempo. Isto vai nos permitir meter tudo isto lá no Black-Scholes e tirar isto, que é o CIJ, que vai nos dar aquele pontinho que nós estávamos a ver. Portanto, isto é o CIJ, e nós fazendo Black-Scholes neste ponto, que é aplicar isto, calculamos isto. Isto dá-nos as soluções, pelo menos aqui. Pelo menos sempre que tenhamos estes 3 pontos. Há 3 situações onde isto não acontece, que é deste lado em baixo. Já sabemos pela nossa condição, isto é 0, que é quando o S vale 0. Aqui à direita é quando o tempo é final, portanto temos esta situação. E lá em cima temos aquela condição de infinito, que basicamente dizer que é linear com S, é dizer que esta segunda derivada é 0. Discretizamos isto, igualamos a 0 e tiramos os pontos e está feito. É claro que isto aproxima mais ou menos. Se nós dividimos isto em 5 intervalos fica um bocadinho mal. Se dividimos em 100 praticamente não se vê a diferença entre a analítica e a numérica, portanto isto funciona relativamente bem. Esta técnica, este Black-Scholes, que não apareceu pelo Black-Scholes, parece que houve um matemático antes que foi mais esperto do que eles, e em vez de publicar a equação usou para ganhar dinheiro, que é o que se tinha que fazer. É o que se tinha que fazer. Porque claro, se ele agora resolvia a equação e dizia, pá, o preço é este, e resulta que no mercado estava mais barato, vai comprar. Se no mercado estava mais caro, vai vender. E assim é o que faço imenso dinheiro. E é por isso que isto se chama a equação do trilhão de dólares. Obrigado. Y con eso terminaríamos este pequeño vídeo hablando de la ecuación de Black-Scholes, una de las ecuaciones, como ves, más importantes en el mundo de las matemáticas financieras. Si quieres algo más en detalle sobre esta ecuación, te recomiendo que consultes los links de la descripción. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo y estás listo para otro desafío matemático, haz clic y no te pierdas el vídeo que tienes en pantalla.